Olá, alunos e familiares, tudo bem com vocês? Estou aqui na escola para gravar os vídeos para vocês das aulas e das atividades do dia 16, 17, 18 e 19 de março, tá? Essa primeira semana aí. Então vamos lá, vocês receberam umas atividades de matemática sobre números romanos. E vocês sabem que os números romanos são representados pelas letras do nosso alfabeto, em letra maiúscula, né? O 1 é o I, o 5 é o V, o 10 é o X, o L é o 50, o 100 é o C, 500 é o D e o 1000 é o M. Lembrando também que é permitido, né, nos números romanos, até 3 algarismos iguais. Por exemplo, o número 3, a gente escreve 3i. Assim, ó. Vou mostrar para vocês. 1, 2, 3, tá? Já o 4, a gente escreve 1 antes do 5. Então, quando tem um número aqui e o outro, que a gente sabe que é o I e o 5, a gente vai ter o 4, certo? Aí ficou virado, né? Porque a câmera está frontal. Mas no papel vocês vão ver melhor isso neste exemplo que vocês têm aí no caderno. Tá? Então, para mostrar aqui para vocês, vai ficar ruim de vocês verem, mas tá a explicaçãozinha aí, tá? Então, lembrando, 3 até 3 a gente pode repetir, depois a gente não repete mais. O primeiro exercício que vocês têm aí é para vocês escreverem em números romanos 11, 101, 950, 22, 430, 142. E aí vocês vão escrever na frente em números romanos. O exercício 2 é para vocês escreverem os números romanos que aparecem aí em ordem crescente. Crescente é que vai crescer, então é do menor para o maior. Uma dica: coloque embaixo os números, os algarismos normais, os arábicos, como que a gente escreve normal. O primeiro aparece aí. IV. IV é o 4. Então, coloque o número 4 embaixo. O X é o 10 e depois vocês vão colocar em ordem aqui na linha, nesta linha, em ordem qual que é o número romano primeiro que tem aí, qual que é o menor número, do menor para o maior, certo? Então, para facilitar isso, você coloca embaixo o número correspondente, o algarismo correspondente a este número romano que vocês têm aí neste quadradinho. Exercício 3. Complete as lacunas com os algarismos romanos correspondentes. Papa Pio 12. Como que é o 12 em algarismo romano? É assim, ó. Eu vou escrever aqui para vocês. Sentada mesmo. Tá? X, que é 10. E mais um e mais um. 10, 10 mais 1, 11 mais 1, 12. Certo? Então, o número romano 12 é o X primeiro e depois o número I, a letra I. Papa Bento 16. Como que é o 16 em números romanos? X, V, I. Século 21. X, X e 1. Ainda no dia 16, ou vocês podem fazer no dia 17, porque essa atividade aparece com data 16 e 17 de março. Complete com números romanos. Então, você tem que ver aí. Vocês têm 3 círculos. Assim. Uma setinha. E aqui aparece o X. Se aqui é o X, qual que é o próximo número? Se aqui é 10, aqui vai ser o próximo. Qual número vem depois do 10? O 11. E depois o 12, estão vendo? X e I. Então, vocês vão preencher nesse sentido estes círculos que vocês têm aí. Na linha de baixo, vocês têm um círculo em branco, o do meio é 15 e o outro qual que é. Então, é uma sequência, né? Que vocês vão mostrar aí
escrevendo em números romanos. Qual o número que vem antes do 15? 14. X, I, V. E o próximo, X, V, I, 16. Então, vocês têm 14, 15, 16. Tá? Então, é só completar essas sequências aí que vocês têm, lembrando do antecessor e sucessor do número. Antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Atividade do dia 17, ainda vocês têm aí um quebra-cabeça. Como a gente está estudando números romanos, né? Então, foi elaborada uma atividade para vocês recortarem os quadradinhos com os números romanos e colarem em cima dos números arábicos, que são os números, os algarismos que a gente usa. O número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, enfim, né? Os números que a gente conhece. Então, aí a hora que vocês recortarem os quadradinhos e colar certinho no número correspondente, vai formar essa imagem aqui, que é um capacete, né, que os romanos usavam. Essa é a atividade do dia 16 e 17. Eu sei que vocês receberam essas atividades no dia 16 e os vídeos, né, estou fazendo hoje. Então, está um pouquinho atrasado. Aí, vocês têm no dia 18 uma fábula da raposa e da cegonha e que vocês, né, vão fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Vocês vão prestar atenção e acompanhar também a leitura, tá certo? Então, vamos ler. A raposa e a cegonha. Fábulas de Esopo. A raposa, sabida, resolveu, em um belo dia, convidar a comadre cegonha para jantar em sua toca. Querendo pregar uma peça na cegonha, serviu uma suculenta sopa num prato raso. Como era de se esperar, a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pode tomar uma gota. Ainda que morta de fome, a cegonha não disse nada. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas ela nada falou, agradeceu a gentileza da raposa e ainda convidou para um jantar no dia seguinte em sua casa. Fazia questão de retribuir a gentileza da comadre raposa. No outro dia, na casa da cegonha, assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra iria servir. O jantar veio para a mesa numa botija alta de estreito gargalo, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Com mais fome do que vergonha, ela aprendeu muito bem a lição e, enquanto ia andando para casa, pensava: não posso reclamar da comadre cegonha. Ela me tratou da mesma maneira que a tratei. A moral da história é: não faça ao outro aquilo que não quer que lhe façam. Então, olha só, a raposa, né, foi pregar uma peça para a cegonha e recebeu com a mesma moeda. Lembrando que botija é parecido com uma jarra, só que é uma jarra fina, como se fosse essa garrafa. Então, como que a raposa ia conseguir tomar, né, a sopa dentro de uma garrafa parecida com essa? A botija é um jarro, né, bem estreito, então ele tem o gargalo bem fina. Só o bico da cegonha que conseguia adentrar a botija. E a raposa teria que fazer assim para poder tomar a sopa, mas ela não tem mãos como nós, né? Ela tem patas. Então ficou complicado para a raposa tomar a sopa. Aí tem umas atividades de interpretação. A disputa está clara nessa fábula. Há um momento em que a cegonha quer dar o troco na raposa. A frase que demonstra claramente essa ideia é: fazia questão de retribuir a gentileza da comadre raposa. A raposa fingiu que estava preocupada. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços. Ou o jantar veio para a mesa numa botija. Qual que é a frase que demonstra essa ideia?
que teve uma disputa entre elas, quando ela fez questão de retribuir a gentileza, né? Então, a letra C. Qual linha todas as palavras estão escritas corretamente? Aí, gente, nenhuma linha está escrita corretamente, porque teve um erro na hora de digitação, e a letra D, que seria a correta, vocês têm que arrumar, tá? Gentileza. Escreve assim, ó. Gentileza, tá? E tá escrito gentiliza. Então tem que arrumar aí na hora de digitação, ficou errado. Mas a letra D, raposa, escreve com S, gentileza com Z, cegonha com C e lição com C cedilha, tá? Então seria a opção correta, a letra D. Eu peço que vocês corrijam aí, por favor, que acabou passando, né? Nós não percebemos este erro de digitação. Número 3. Olha, então vamos voltar na número 2, só para vocês relembrarem a grafia correta das palavras. Raposa escreve com S e está escrito com Z, né? E cegonha com C e está escrito com S. Então a letra A está errada. Beiço também não escreve com 2 S. E gentileza é com Z, casa é com S. Então as 3 palavras na letra B estão escritas erradas. Lição na letra C está escrita errada. Amoladíssima está certa e raso está certo, tá? Então a letra C tem uma palavra escrita errada. E a letra D é gentileza, que vocês vão arrumar aí, que está escrito gentiliza. E não existe essa palavra. Gentileza é uma maneira de você ter bons modos, né? Você ser gentil, ser agradável, fazer favor para as pessoas, né? Ser educado. Por que a cegonha teve dificuldade de tomar a sopa? Porque a cegonha tem um bico comprido, porque a cegonha lambeu os beiços ou porque não tinha uma colher para tomar a sopa. Então a cegonha, ela não tem mãos. Se ela tivesse mãos, ela pegaria a botija e viraria, mas ela não tem, então ela tem que tomar a sopa, né, colocando a sua boca, o seu beiço ali no gargalo. Então não foi possível a cegonha tomar a sopa porque ela tem um bico comprido. Ela não conseguiria pegar na botija, né, sem fazer esse esforço aí. Agora nós vamos para a atividade do dia 18, ainda, né, sobre o texto das coisas difíceis. Tem um outro textinho que a gente vai fazer a leitura. Cada coisa difícil tem o seu grau de dificuldade. Outro dia descobri que também existe o difícil fácil. Na verdade, é um fácil com o jeito de difícil. Amarrar o tênis é fácil, mas com o jeito de difícil. Na verdade, tem um monte de coisas assim. Andar de bicicleta, pular corda cruzada, ler um livro de muitas páginas. É só pegar o jeito. Daí vira uma moleza. Então, tem coisas que nos parecem fácil e tem coisas que são fáceis, mas são complicadas de se executar. E agora a gente vai aqui para as atividades. Marque a alternativa correta. No texto, a expressão vira moleza significa que o que significa virar moleza? O que é quando o que significa isso? É mole. Fazer um arroz é moleza. Então, o que significa isso? É que é fraco, fofo, complicado ou é fácil? Então, qual que é? Marque aí a alternativa correta. Escreva algo que considera fácil de se fazer. Então, você vai escrever alguma coisa que você faz e que você considera ser fácil. Por exemplo, copiar um texto. Você acha fácil. Fazer uma tabuada é fácil. Ou fazer uma pipoca. Qualquer coisa que você considera ser fácil fazer. E agora, uma coisa que você tem mais dificuldade de fazer. Por exemplo, pular corda cruzado, fazer contas de dividir, fazer uma redação,
fazer uma produção de texto, fazer um caça-palavra ou uma palavra cruzada, tá? Isso daí é você que vai me falar o que você acha fácil e o que você acha difícil. Treino ortográfico, C cedilha, S e C. Então, vamos completar os quadrinhos usando só essas palavras, essas letras. O S, o C e o C cedilha. Cérebro, escreve com C ou com S? Com C. Pensão. Lembrando que se o S estiver antes da consoante, é um S só, tá? Então, pensão é com um S só. Almoço, C cedilha. Salsicha, S e S. Lembrando que esse S está entre uma vogal e uma consoante, então usa-se um S só. Endereço, C cedilha. Cereal, C. Convulsão, S. Cerâmica, com C. Macio, C. Semente, S. Centavo, C. Cansaço, S e cedilha. Decepção, C e C cedilha. Mansão, S. Cinza, S. Severo, S. Pulso, S. Palhaço, cedilha. Início, C. Conservação, S e cedilha. Cirurgia, C. Saudações, S. Depois cedilha. Então, essas são as atividades do dia 18, quinta-feira. Agora, nós vamos para a atividade do Tangram, que é um jogo chinês com figuras geométricas planas e são compostas, né, por 5 triângulos. O Tangram é composto por 5 triângulos e um quadrado e um paralelogramo. Então, vocês podem aí usar a imaginação de vocês e confeccionar várias figuras que vocês têm aí. Aqui nós temos um foguete, um gatinho, um animalzinho, né? Que a gente pode ver como, eu vejo como um gato. Uma casa. Aí vocês vão usar a imaginação de vocês, recortar as peças do Tangram e fazer aí a figura, compor a imagem que vocês quiserem. A minha aqui é uma figura abstrata, estava sem ideias para fazer, para compor uma figura, né? Aí eu fiz esse desenho abstrato. Tá bom? Então, essas são as atividades dessa semana, até o dia 19, sexta-feira, de terça a sexta-feira, que eu vou postar o vídeo para vocês assim que eu terminar.